Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo e mostrar para vocês como que faz o processamento, levantamento topográfico no Data GeoSys. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar um projeto, né? Então aqui a gente está já com o Data GeoSys aberto, então a gente já tem a interface dele para trabalhar. Então, o primeiro passo antes de começar a trabalhar tem que criar um novo projeto, porque ele veio em branco, não tem nada aqui para trabalhar, então não tem nenhuma área de trabalho. Então para isso a gente tem que criar um novo projeto. A gente vem em arquivo, novo projeto. Aqui ele pede para colocar o nome do projeto, né, nessa primeira etapa. Vamos colocar aqui aula prática Data GeoSys. Daí, se eu quiser mudar o caminho para salvar o projeto, eu posso mudar ele aqui clicando nos 3 pontos. Mas eu vou deixar ele nesse caminho padrão. Eu venho em avançar. Se eu quiser colocar as informações como dados do projeto, nome do proprietário, propriedade, é só clicar nesses 3 pontos aqui do lado e a gente tem uma janela para poder fazer o cadastro, tanto do proprietário quanto da propriedade. E os outros dados também. Vamos deixar tudo em branco, não é interessante nesse momento. E aqui também dados do responsável técnico, a gente pode cadastrar o responsável técnico aqui e colocar os dados como IT, CRE, credenciado, enfim, nenhuma informação dessa nesse momento é importante para a gente. Então é só apertar em concluir e agora a gente tem uma área de trabalho aqui, né? Então a gente pode criar N arquivos, né? Como caderneta, caderneta de nivelamento, desenho, cálculo de poligonal, modelo digital do terreno, enfim. Então o primeiro passo, depois de ter criado o projeto, a gente vem em configurações gerais, aqui no menu arquivo, configurações gerais. Aqui tem um item interessante que é a parte de unidades, onde normalmente, nem sempre quando a gente instala o software pela primeira vez, ele vem configurado com as unidades corretas. Então aqui a gente coloca 3 casas decimais para medidas lineares, 4 para medidas angulares, no caso azimuth, e para coordenadas x, y, z, né, 3 casas, para eixos planos E, N, Z, 3 casas também, e aqui geográficas trabalhar com 7 casas, certo? E um outro item interessante aqui também é a parte de geodésia. Essa janela, essa parte de geodésia é onde a gente configura todo o georreferenciamento do nosso projeto, né, nosso trabalho. Então, por enquanto, podemos deixar ele sem georreferenciamento, que a gente vai inserir o georreferenciamento depois que importarmos a caderneta. E temos a lista de equipamentos, né, que a gente pode criar novos equipamentos aqui. Por exemplo, se eu quiser criar um equipamento que eu não tenha na lista, eu venho aqui em novo. Por exemplo, eu tenho uma estação Topcon OS 105. Os parâmetros dela, o tipo é uma estação total. Os parâmetros de comunicação GTS, ES-OS GTS 6. Eu posso escolher GTS 7, HAL, SDR, enfim. Mas eu vou optar por GTS 6. A precisão angular dela é de 5 segundos, com precisão linear 2 mais 2 ppm. Virou um OK, já criou meu equipamento aqui, certo? E por enquanto, né, dessas configurações, a única que a gente vai alterar, no caso, se precisar, as unidades, a parte de geodésia e equipamentos. E do restante, se a gente quiser alterar algum dado do projeto, a gente vem aqui no último, que é o projeto. OK, apertar OK, pronto, ele retorna aqui a nossa área de trabalho. Então o primeiro passo, a gente importar a caderneta de campo. A gente não tem nenhuma caderneta aqui, então importar o nosso levantamento com estação total. Então a gente vem aqui em arquivo, importar arquivo bruto. Aí aqui a gente tem que escolher o modelo
né? Por exemplo, o levantamento foi feito por uma Geomax Zoom 20. Então vem aqui, procuro Geomax Zoom 20. Seleciono, dou um OK. Ele me pede para setar onde está o arquivo, então eu venho aqui onde está a pasta de levantamento. Aqui ele aparece por padrão duas extensões de arquivo, .col e .raw. Então eu venho aqui, coloco todos os arquivos e aparece esse arquivo txt que foi gerado pela estação. Então eu seleciono o arquivo, vamos abrir, e ele vem aqui, ele pede para eu escolher o tipo de dado a ser importado. Eu vou escolher apenas medições, eu não quero importar coordenadas, não é interessante no momento. Então só medições, que é ângulo, distância e os dados como descrição do ponto, nome do ponto, ângulo vertical, ângulo horizontal e distância inclinada. Então eu dou um OK e ele me traz essas informações. Aqui para fazer a interpretação da planilha, na primeira linha vem o nome do equipamento que foi trabalhado, no caso aqui uma Geomax Zoom 35. A primeira linha vem com a primeira estação que foi realizada, no caso aqui a equipe de trabalho estacionou no ponto E1, né, estação E1, aqui tem o ícone da estação, deu ré no ponto E0 e vante no ponto E2. Então, quando a gente trata, por exemplo, a gente quiser configurar, imagina só que eu quero configurar essa vante aqui, ela não é uma vante, ela é uma irradiação. Então eu venho aqui e posso alterar a configuração do tipo de ponta que está nessa linha. Então, aqui, por padrão, essas três linhas aqui, a cada estacionada a gente acaba gerando essas três linhas, onde que na primeira linha é o nome do ponto que a gente está estacionado e a altura do instrumento, né, a altura do aparelho. Na segunda, a ré, que é o nome do ponto da ré, o ângulo horizontal, que aqui normalmente a gente trabalha com um ângulo de 0 graus, né? Aqui com um caso específico onde a equipe adotou um azimuth de partida. Aqui ângulo vertical, distância inclinada e altura do prisma. E aqui na vante são as mesmas informações da linha de ré, porém com as coordenadas x, y e z, né? Então aqui a gente tem o nome do ponto, a descrição, ângulo horizontal, vertical, distância inclinada e altura do prisma. Então seguindo, a gente pode correr a planilha, a gente vai enxergar que tem as linhas de estação. Aqui, ó. Estação 2, ré no ponto E1, vante no E3, seguindo a planilha aqui. A gente tem estação no E3, ré no E2, vante no E0 e por fim estação E0, ré no E3 e vante no E1, onde foi fechada a poligonal. É interessante aqui que a gente tem alguns erros na hora da execução do levantamento, onde que o operador esqueceu de alterar os valores, né, desses pontos irradiados. Então voltando no início da planilha a gente já percebe esse erro. Aqui a gente tem o E3, e o E3 faz parte da poligonal, mas aqui é um ponto de guia. Então a gente pode fazer a alteração do nome do ponto para não confundir o software na hora de fazer o processamento. Então a gente pode alterar isso e fazer correção dos outros se a gente conseguir enxergar. Aqui, ó. Também vão ser a mesma coisa, dando sequência nos pontos. E no próximo, aqui não aconteceu. Paramos no ponto 9. Então aqui, mesma coisa. Ponto 10, 11, 12 e 13. Então a verificação da nossa planilha já foi feita, é basicamente isso. Como a gente não tem nenhum referenciamento, se a gente vier aqui em caderneta, recalcular caderneta, ele vai setar vários erros aqui. Por exemplo, o erro de referência ao ponto E1, né, da caderneta EMFAP1, há um ponto, mas não estava ajustado. O que acontece?
Para poder referenciar, a gente tem que criar no início da planilha os pontos fixos, né? Os pontos fixos de partida. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois pontos de partida, que é o nosso ponto E1 e o ponto E0. Então, a gente tem as coordenadas do ponto E1 e as coordenadas do ponto E0. Então, a gente vem aqui no início. Antes de fazer essa inserção, vamos configurar a geodésia do software. Então, a gente vem aqui a Arquivo, Configurações Gerais, Geodésia. Aqui a gente tem as opções de sem georreferenciamento, georreferenciamento com poligonal topográfica e com poligonal geodésico. Nesse caso a gente vai trabalhar com poligonal topográfica. Sistema geodésico Sirgas 2000. E os pontos de controle, no caso a gente tem dois pontos de controle. Se a gente tivesse só um ponto de controle, a gente deixaria essa opção marcada como um plano topográfico referenciado ao norte geodésico. Mas quando a gente tem dois pontos, a gente vai escolher essa opção, plano topográfico não referenciado ao norte geodésico. Escolhendo, aqui a gente percebe que o ponto de controle 2 está inativo. Quando a gente escolhe a segunda opção, ele ativa o ponto de controle 2. É aqui que a gente vai poder inserir o nosso coordenada do E1 e a coordenada do nosso E0. Então, vindo aqui, vamos inserir as coordenadas do nosso E1. Aqui em XY a gente mantém 150.000 e 250.000, que são os pontos as coordenadas de origem do nosso plano topográfico local. O que a gente vai inserir são as coordenadas UTM. Então aqui, se a gente tivesse as coordenadas geodésicas, a gente já poderia inserir elas. Como a gente não tem elas convertidas, a gente vem inserir as coordenadas UTM. Então, para isso, a gente clica nesses três pontos, muda o tipo de coordenada para UTM, o fuso para 23, que é o nosso caso, e aqui a gente insere as coordenadas. Vou pegar as coordenadas agora no AutoCAD e jogá-las aqui. Coordenada este, coordenada norte e a coordenada A4, altitude. Automaticamente, como a gente já configurou as unidades lá no início, então já traz aqui e faz a conversão para 3 casas conforme está a configuração das unidades do software. Então dá OK. Aqui então ele faz a conversão e traz as coordenadas geodésicas do ponto. E agora eu preciso inserir as coordenadas geodésicas do ponto E0. Então vem aqui nos 3 pontos, mudo para UTM, 23, Sul e insiro as informações aqui. Então nosso ponto E0. Pronto, feito. Agora eu tenho as coordenadas dos dois pontos, né? E aqui eu posso colocar a altitude média do plano topográfico. Eu posso utilizar do meu E0 mesmo, que já tem aqui na memória. E aqui eu coloco vírgula. Pronto, configurado. Aqui nas coordenadas topográficas do meu E0 eu não altero ainda, porque eu vou alterar quando eu calcular a coordeneta. Então eu dou um OK. E agora eu insiro as duas linhas aqui no início da planilha para poder inserir as coordenadas. Então eu venho aqui em adicionar, inserir linha, escolho o tipo de linha de ponto fixo e dou um OK. Ele criou aqui uma linha de ponto fixo. E a mesma coisa, sempre clicando na primeira linha com o botão direito, estando ela selecionada, e inserir linhas novamente e dou OK. Agora a gente tem duas linhas de ponto fixo. Na primeira a gente pode colocar aqui o nosso ponto E1 e na segunda o nosso ponto E0. Então, tendo feito, então agora sim, a gente seleciona a primeira linha. Primeiro tem que selecionar a primeira linha, clica com o botão direito e inserir coordenadas geodésicas. Ele abre aquela mesma janela. Então a gente muda aqui para UTM, fuso 23, sul. E agora a gente insere as coordenadas UTM.
A gente vem aqui e procura o nosso E0, E1 quer dizer, copia a coordenada este, e por fim eu dou um OK e ele já busca, como ele sabe que essa coordenada é no nosso ponto de origem, ele já busca lá na configuração de geodésia as coordenadas que nós já inserimos. Então aqui é 150.000, 250.000. E agora para o E0, seleciona a linha do E0, clica com o botão direito e inserir coordenadas geodésicas e faz o mesmo processo. Escolhe o TM, fuso 23, sul, e aqui a gente insere as coordenadas do nosso E0. Seleciona o ponto. E altitude. A gente dá um OK e ele calcula também a coordenada do nosso ponto E0, do plano topográfico local. Então aqui a gente ainda segue com os erros aqui. Agora a gente vem aqui em caderneta, vem recalcular caderneta, para a gente ver se deu algum erro ou não. Pronto, ele recalculou a caderneta, ele calculou a coordenada geodésica de cada ponto. A gente percebe aqui que tem as coordenadas topográficas, inclusive das radiações também, e as coordenadas geodésicas. Se eu quiser visualizar essas coordenadas aqui em UTM, eu venho aqui e mudo de geodésica para UTM. Então ele coloca aqui as coordenadas em UTM, ENH, tem o fuso e a convergência meridiana e fator K. E para todos os pontos irradiados a mesma coisa. Bom, até aqui tudo bem. Agora eu venho aqui em configurações gerais novamente, em geodésia, e mando ele buscar para o meu E0 as coordenadas calculadas. Ele buscou as mesmas coordenadas que estão aqui na planilha. Isso é importante fazer para poder fazer o cálculo da poligonal. Então eu venho agora em OK. Venho aqui na área de trabalho. Eu sei que já está tudo correto na minha planilha. Eu venho aqui na área de trabalho, clico em qualquer lugar, pode ser na área branca. Eu venho em criar item poligonal. Aqui eu vou colocar um nome para poligonal. E dou um OK. E ele vai pedir para salvar as alterações que eu fiz na planilha. Eu aperto sim. Enfim, agora já apareceu para mim o traçado da poligonal. Aqui ele pede para a gente iniciar o trajeto, ou seja, a gente está estacionado no E1 e ele pede para a gente iniciar o processamento. No caso, tem duas opções de partida. A gente estacionado no E1, com ré no E0 e vante no E2, ou estacionado no E0, com ré no E3 e vante no E1. Nesse caso a gente vai adotar esse primeiro, porque a gente estacionou no E1, deu ré no E0 e vante no E2. Selecionou aqui, a gente aperta iniciar. Como não teve nenhuma poligonal auxiliar, ele já entendeu que é um poligonal fechado. Então a gente tem aqui poligonal apoiada com controle total. Então a gente já calculou o azimuth e agora a gente entra na parte do processamento. Então, a gente dá um OK e ele traz a gente para essa janela. Aqui aparece todos os detalhes da poligonal, os dados atuais, né, sem ajustamento. Então a gente teve aqui um erro de 8 segundos angular e ainda não apareceu o nosso erro linear. Então isso aqui é uma prévia, mas aqui a gente consegue visualizar, avançando nessa janela, a gente consegue visualizar o erro angular, o erro linear, o ΔX e ΔY, o erro altimétrico e a precisão relativa linear. Essas informações aqui é antes da compensação angular.
Fazendo a compensação angular, a gente tem essas outras informações. Então a gente teve aqui, zerou o nosso erro angular, e a nossa precisão relativa linear, ela acabou diminuindo. Então, como aqui é importante ver essa informação aqui de tolerância para os erros, na parte de, aqui a gente está trabalhando com os valores pré-definidos. Caso o nosso erro dê um pouco maior que o que está aqui, a gente pode alterar. Não é recomendável, mas pode alterar caso está uma diferença pequena. Agora, se o erro angular for muito grande, a gente não altera isso daqui, né, porque tem algum erro e isso tem que ser verificado. Então, como o nosso erro angular foi de 8 segundos e nossa tolerância aqui é de 16, então ele vai fazer o ajustamento. Então eu posso avançar novamente, e ele vai me dar um retorno de a poligonal foi ajustada com sucesso. Eu posso dar um OK, e aqui aparece a precisão relativa do levantamento, né? Enfim, feito isso, agora a gente pode, por segurança, vir aqui e recalcular a caderneta, né? Mas não teve alteração nenhuma. Então a gente pode já criar o nosso desenho. Então, clicando aqui na área de trabalho, a gente vem aqui em criar item, desenho. Eu posso colocar um nome qualquer para o desenho. Eu posso colocar aqui como FEAP, dar no OK. Ele vai pedir aqui o nome da planilha que eu quero importar, o nome da caderneta que eu quero importar. No caso, como a gente só tem uma, a gente vai selecionar ela, que já vem selecionada, e a gente aperta avançar. Normalmente ele já vem, como a gente já fez toda a configuração do projeto, ele já vem aqui configurado como coordenadas planas, né, o sistema de referência Sirius 2000, sistema de coordenadas UTM e o fuso 23 sul, ou seja, todas as configurações que a gente fez lá atrás. Em alguns casos pode não acontecer isso, então provavelmente tem alguns que venham com topográfico local. No caso, para esse trabalho que a gente está desenvolvendo, pode ser em topográfico local ou em planos. Isso não vai diferenciar não, o produto final. Então a gente pode deixar marcado planas, avançar, e se eu quiser alterar esses itens aqui do nosso chamado geofield, né, nossos campos, então se eu quiser, por exemplo, eu sei que relevante faz parte da minha poligonal, então eu posso vir aqui e colocar na camada poligonal, tanto a ré quanto a avante. Poligonal. Se eu quiser alterar em outras classes, né, outras camadas, eu posso fazer isso tranquilamente. Então, eu posso apertar concluir. Ele me traz todos os pontos que estão na caderneta. Então, o próximo passo agora é começar a fazer o desenho. Nesse caso aqui, se a gente fosse tentar fazer o desenho aqui, fica um pouco complicado. É porque a visualização está muito ruim. Então, o que a gente pode fazer? Reduzir o tamanho do texto desses pontos, inclusive também o tamanho do ponto. Então, a gente vem aqui em visualizar, escala global, e muda essa escala global aqui, que é a escala de visualização, né? Somente para visualização, ela não altera para impressão. Então, a gente vem aqui, pode colocar 1 para 100 e dá um OK. Ele já reduz o tamanho do texto. Então agora os pontos estão isolados, agora fica mais fácil de fazer o desenho. Então o próximo passo agora é trabalhar com as ferramentas CAD, né, do nosso Data GeoSys. Então a gente tem as ferramentas aqui de desenho, trazer ela até aqui para baixo, e também tem as ferramentas de edição. Então essas duas barras de ferramenta que serão as que a gente vai usar. E também, se a gente quiser usar zoom, tem essa ferramenta de zoom aqui, né, enquadrar, zoom da janela, enfim, tem essas ferramentas de zoom. E aqui a barra de ferramenta, né, de camada, a barra de ferramenta padrão. Então eu posso vir aqui, como isso aqui é a minha barra de ferramenta, deixa eu mudar isso aqui de lugar. Eu posso vir aqui nesse botão, que é o gerenciador de camadas, e aqui eu tenho todas as camadas. Então eu posso criar uma nova camada, eu posso apagar uma camada, eu posso definir uma camada como camada atual. Por exemplo, a minha camada atual é a camada 0.
que ela está aparecendo aqui. Eu posso mudar, por exemplo, para guia, chamar isso aqui de camada atual, ele muda a camada atual para guia, assim que eu der um OK, aqui aparece a guia como padrão. Então, enfim, eu posso criar, apagar camada, então eu posso apagar também as entidades que tem dentro de uma camada, eu posso apagar pontos que tem dentro de uma camada, e apagar o conteúdo de uma camada, o conteúdo como um todo. Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, alterar também as propriedades das camadas. Então eu venho aqui, por exemplo, na camada guia, eu posso alterar o nome dela, posso alterar a cor, então, por exemplo, colocar um laranjado. Eu posso alterar o tipo de linha, no caso eu deixar contínua mesmo, e posso também alterar a espessura da linha, vou deixar com padrão mesmo. Então agora é só dar um OK. Então, deixa eu mudar aqui para contínuo. Já está contínuo. OK. Enfim, eu posso mudar também a cor, propriedade de todas as outras camadas. Vai alterar por enquanto só a guia. Então dou um OK. E agora é parte de desenho. Então eu posso fazer. Eu consigo agora visualizar por cor, por exemplo. Como eu alterei a cor para da guia, então agora eu consigo dar um destaque maior. Eu consigo visualizar nessa visualização aqui do zoom, eu consigo visualizar todos os pontos de guia. Tem uma rua aqui, uma outra rua aqui, uma avenida, uma outra rua, enfim, agora eu consigo fazer o desenho. Uma outra coisa interessante que dá para ser feito seria mudar o estilo de ponto para ficar mais fácil de visualizar os pontos de distância. Então eu posso vir aqui em configurar estilo de ponto. Aí vem aqui, por exemplo, escolho o tipo de ponto, ou qual ponto que eu quero alterar, por exemplo, árvore. Eu posso vir aqui e alterar ele. Vamos ver se tem uma árvore aqui. Então aqui a gente tem um desenho da árvore. Tem um outro modelo de árvore. Eu posso aumentar o tamanho também. Eu posso colocar aqui 5. E também depois eu posso alterar lá na camada, alterar a cor da camada de árvore para aparecer o verde. E aqui eu tenho as informações também como 0, né? Eu tenho aqui as informações de cota, que aparece aqui a primeira informação. Eu tenho nome, descrição e cota. Então eu posso deixar só o nome do ponto, ou a descrição. Vamos deixar a descrição do ponto. Então vou tirar o nome, eu vou remover aqui. Ele pede para apagar o atributo nome. Vamos deixar por enquanto só para visualização. Então vou dar um aplicar aqui e vou alterar também o tipo de ponto de guia. Eu vou colocar ele maior para a gente poder visualizar, para desenhar mais fácil. Então eu posso colocar círculo e o tamanho do ponto aqui 5. Eu vou dar um aplicar, fechar. Então agora eu consigo visualizar quais são os pontos de guia. Agora eu consigo desenhar mais facilmente. Agora eu posso vir aqui, pegar a ferramenta polilinha. Antes disso, se eu quiser configurar o engate, eu venho aqui embaixo onde está escrito engate. Ele está ativo. Se eu apertar com o botão esquerdo, ele fica inativo. Então eu deixo ele sempre ativo com o botão esquerdo, e com o botão direito eu configuro quais são os engates que eu quero deixar ligado. No caso aqui eu vou deixar o ponto, centro no caso de um círculo e o extremo de uma linha. Então vou dar um OK, o engate habilitado, eu pego a polilinha e começo a ligar os pontos. Então nesse caso aqui eu posso só passar o mouse em cima do ponto, ele já busca onde que é o centro do ponto. Então eu venho aqui, eu estou com a camada guia selecionada, e agora é só fazer o desenho, ligando os pontos de guia. Pronto, até aqui. Agora tem essa outra aqui. Nesse caso, a gente pode usar alguns atalhos. Então no caso aqui eu estou usando o Enter ou o próprio espaço mesmo para poder fazer ali. Então, como eu estou com o comando habilitado, é só, por exemplo, terminei o que eu queria desenhar, é só apertar Enter
ou espaço, e ele continua com a ferramenta habilitada aqui embaixo, o primeiro ponto. Então ele perde o primeiro ponto, então a gente clica aqui, e no segundo ponto, e eu confirmo. Mesma coisa, vem aqui, confirma, aqui seria a esquina. Opa, agora vem aqui, pronto, o outro lado da rua. Aqui a gente tem uma esquina, então seria interessante esse ponto a gente não ligar ele ainda. A gente vai ligar a partir daqui. Pronto. E aí segue ligando os pontos de guia, por exemplo. Vamos ligar essa rua aqui só. Mais esse aqui. Pronto, e agora vamos fechar essa quadra aqui, que é a quadra da praça. Caso ligue alguma linha errada, foi só apertar Ctrl Z e ele volta. Aqui eu quero confirmar e agora começar uma outra linha aqui. Então agora é só usar a ferramenta de desenho. Quem não tem prática, é bem simples e pode pegar até o manual mesmo no site do DataGeoSys. Eu posso até ver se eu consigo encontrar aqui. Para achar o manual do DataGeoSys, a gente pode entrar na página do DataGeoSys, datageosys.com, e a gente vem aqui em Serviços, Suporte Técnico. Aqui tem as versões do DataGeoSys que existem, no caso 2.3, 2005 e a versão DataGeoSys Office. Então aqui é só a gente vir aqui em Anexos e aqui tem as opções. Então aqui tem o tutorial DataGeoSys Office. Aqui então a gente vai encontrar muita informação necessária para poder fazer o desenho e lidar com o DataGeoSys. Estou fazendo download aqui, está um pouco demorado, é um arquivo grande. Assim que terminar eu abro ele aqui. Enfim, agora eu posso usar uma ferramenta dessa parte de edição. Por exemplo, eu queria fazer a concordância, né, dessas esquinas, então eu poderia adotar um raio aqui, né, criar um raio na esquina. Então eu venho aqui na ferramenta concordar e ele pede para mim selecionar a primeira linha, a primeira entidade. Então eu clico aqui, né, nessa primeira linha, e a segunda entidade, eu venho aqui, clico na segunda entidade. E agora ele pede o raio ou o diâmetro. No caso, vamos inserir um raio de 6 metros. Ele já está selecionado o raio, aperto o 6 e ele criou um raio de 6. A gente percebe que o raio de 6 não atinge esses pontos que foram pegos nas guias. Então seria interessante a gente colocar até um raio menor. Então a gente pode sair da ferramenta apertando a tecla ESC e dar o Ctrl Z, ele volta. Então a gente vem aqui em concordar novamente, selecionar a primeira entidade, a segunda, vamos colocar um raio de 5 e dar Enter. Ficou um pouco mais próximo, mas não é ainda o que a gente espera. Pode dar o Ctrl Z, ele volta. Ele ainda está com a ferramenta habilitada, eu posso clicar na primeira entidade, na segunda, posso colocar um raio de 4 metros. Pronto, agora ficou mais coerente. Tá em cima, os pontos levantados estão no lugar correto. E agora eu posso repetir essa mesma coisa para essas outras esquinas aqui. Então, selecionar a primeira entidade, eu clico nessa daqui, na segunda, e coloco o raio. Eu posso colocar 4 também. Ele não ficou em cima dos pontos, então seria interessante alterar. Vou colocar um raio menor.
Então vem concordar, primeira entidade, segunda entidade, 3 metros de raio. Pronto, ficou coerente. E agora a gente repete esse caso aqui também. Vamos colocar 3 metros para ver como vai se comportar aqui. 3 metros. Pode ser um pouco maior o raio nesse caso aqui. Então eu venho aqui, seleciono novamente, ferramenta, primeira entidade, segunda entidade, e o raio, vou colocar um raio de 4 metros. Pronto, está coerente. Vamos repetir isso para cá também. Primeira entidade, segunda entidade e o raio de 4. Ele saiu fora desse primeiro ponto, então a gente coloca um raio menor. Primeira entidade, segunda entidade, 3. Pronto, coerente. E assim a gente pode repetir esse comando para todas as outras esquinas, né? Então a gente faz essa concordância das linhas. Então é só terminar de ligar as linhas e fazer essa concordância. Repetir para isso daqui, vamos colocar 4 metros. Pronto. E assim, é bem simples, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente tem aqui um ponto de árvore. Eu posso colocar esse ponto de árvore um pouco maior. E aqui, uma informação que não é interessante para mim no momento, é a cota e o número do ponto, deixar só a descrição. Então a gente vem aqui em configurar, estilos de ponto e tirar essas informações, ou seja, eu não quero nem a cota, eu posso remover. Isso aqui para guia, né? Então eu posso tratar cada ponto diferente. Então, no caso aqui, que eu estou tratando de uma árvore, então eu venho aqui em árvore, removo cota e removo o ponto. Deixo apenas a descrição. E vamos aplicar, ok. Pronto, só ficou a descrição. Depois, quando a gente terminar, a gente consegue ocultar todos, mas vamos terminar o desenho primeiro. Então a gente pode colocar, pelo tamanho do desenho, a gente poderia colocar uma feição um pouco maior para a árvore. Então a gente vem configurar, estilo do ponto, colocar 10 aqui, por exemplo. Aplicar, fechar. Pronto. Já deu uma visão diferente para os pontos de árvore. Então eu posso alterar para um verde também. Então eu venho aqui no gerenciador de camadas, árvore, e mudar para verde. E bom, ok, pronto. Os pontos de árvore, eu posso até aumentar, se eu quiser, eu posso aumentar até um pouco o tamanho do ponto da árvore também. Posso vir aqui, está em tamanho 10, eu posso colocar 15. Clico aqui para poder aplicar e fechar. Pronto. Consigo visualizar a árvore bem, né? A copa da árvore, então está bem simples. E agora eu posso até tirar o texto da árvore. Então eu venho aqui em configurar, estilos de ponto e tirar a descrição. Posso remover a descrição, sim, aplicar, fechar. Depois, se eu quiser inserir novamente, eu venho aqui em adicionar, eu posso voltar todos esses dados novamente. Aqui, ó, em conteúdo a ser mostrado, nome, eu posso colocar descrição, coordenadas, cota, então eu posso inserir as informações novamente. Então, fechar, pronto, agora está os desenhos das árvores aqui. Isso eu posso fazer, por exemplo, terreno natural. Isso aqui seria a cota de terreno natural. Isso aqui não precisa aparecer no desenho agora. Então eu posso vir aqui em camada e apagar ele aqui. Apagar não quer dizer que eu vou excluir a camada, eu vou esconder, ou seja, eu vou apagar essa lâmpada. Então eu apago a lâmpada e pronto, ele não aparece mais no meu desenho. Então agora aparece só os detalhes que a gente quer. Por exemplo, a gente tem também postes, né? A gente tem poste aqui no nosso levantamento. A gente pode vir aqui em gerenciador de camada, não minto, aqui em configurar, estilo de ponto, seleciono poste e aqui no símbolo eu mudo para, eu vejo se tem a opção de poste. Eu tenho aqui dois tipos de poste. Eu tenho esse poste que é um círculo com duas linhas, e tenho também esse outro aqui. Então eu posso colocar ele até um tamanho maior, 5, vou aplicar para ver como que ficou. Consigo ver bem. Posso aumentar para ficar equivalente ao tamanho da árvore. Então venho aqui, eu venho em configurar estilo do ponto,
Aí poste eu posso aumentar para 15, por exemplo. E posso excluir as informações também, que eu não preciso delas agora. Então venho aqui, excluo as 3 informações. E aplicar, fechar. Pronto. Consigo visualizar o poste aqui. Se tiver vários postes, a gente pode até ligar uma linha de postes aqui, né? Se a gente souber, por exemplo, cada grupo fez o seu levantamento, eu posso ligar esses 3 postes aqui. Então eu venho aqui em modo poligonal para poste, a camada para poste, venho em linha e clico nos pontos de poste. Se eu tivesse mais pontos, é só continuar ligando os pontos. E a gente pode também mudar esse tipo de linha. Então a gente vem aqui em gerenciador de camadas. Então a gente tem aqui a camada poste. Eu posso vir aqui e mudar o tipo de linha. Então, vamos ver qual que se adequa mais ao que a gente está querendo. Por exemplo, a gente tem alta tensão. Tem alta tensão. E vamos ver se tem alguma coisa voltada à parte de rede elétrica. A gente não tem. Não tenho focado. A gente pode deixar para exemplificar. Poderia deixar ela contínua, que fica um desenho melhor do que alta tensão. A gente colocando alta tensão fica muito. Aqui ó, fica bom. Dá para deixar ela assim, que fica uma feição diferenciada. Outros tipos de ponto, por exemplo, a gente tem pontos de PV, pontos. Aqui tem ponto de boca de lobo. Enfim, a gente poderia pegar e mudar o estilo de ponto para aquilo que mais adequar ao nosso desenho. E agora fica como atividade fazer o restante. Por exemplo, vou fazer aqui, vamos dizer assim que eu tenho uma boca de lobo aqui. Se essa boca de lobo ela fosse afastada da guia, por exemplo, com uma grade, então a gente poderia fazer o desenho dela retangular. Mas como ela é encostada na guia, provavelmente é aquele que entra debaixo da calçada. Então, no caso, a gente deveria pegar a caixa dela aqui em cima. No caso, como a gente não tem os pontos, não há necessidade de desenhar. Então, o PV a gente pode colocar um círculo preenchido, por exemplo. Eu posso vir aqui em configurar estilo de ponto. Eu venho aqui em PV. Eu posso colocar ele aqui, o símbolo dele como um círculo. Tem 2 tipos de círculo, é a mesma coisa. Coloco o círculo. Vamos deixar só a descrição, então a gente pode remover a cota e o nome, deixar apenas a descrição e colocar ele um pouco maior, colocar 5 aqui, aplicar, fechar, pronto, tem os PVs aqui da rua. Se a gente quiser, eu não quero fazer o estilo do ponto assim, eu quero desenhar um círculo mesmo, então a gente vem aqui. Vamos alterar novamente o tamanho do ponto para 1. Então, OK. E eu posso desenhar um círculo aqui. Se eu sei o raio da tampa do PV, eu posso pegar aqui uma circunferência centro e raio. Eu mudo primeiro, antes de fazer o desenho, mudar a camada para PV. Vamos colocar aqui uma cor azul na camada do PV. Aqui em cima o azul, OK, fecho, e eu venho aqui com a camada PV selecionada, eu posso vir aqui e escolher essa ferramenta, clico no centro e ele me pede o raio. Se o raio, por exemplo, é uma tampa de 60 centímetros, eu posso colocar um raio de 30, ou se eu quiser mudar para diâmetro também, eu posso apertar o D aqui, ele pede o diâmetro, eu posso colocar um diâmetro de 60 centímetros, pronto, está feito o PV. Mas assim não dá para visualizar legal. A gente pode alterar isso aqui e fazer uma rachura, por exemplo. Eu posso vir aqui. Na ferramenta rachura. Ele pede para a gente selecionar as entidades. Clica no círculo. Clica com o botão direito, ele volta para essa janela. E a gente pode escolher os padrões. Então, pode escolher um padrão sólido. Aqui tem vários padrões, então vamos deixar o sólido mesmo. E OK, pronto. O PV está bem visível. E assim a gente pode repetir, fazer os desenhos para os outros PVs. Por exemplo, aqui a gente tem a guia
ela fecha, ela é uma linha quadrada aqui, ela não tem a concordância em raio. Então a gente pode fechar ela aqui. Mas para isso eu tenho que mudar primeiro minha camada para guia. E venho aqui em polilinha e seleciono aqui. E pronto, fechou essa guia. Certo? E agora é só embelezar o desenho e ver todas as feições que a gente tem no desenho. Por exemplo, aqui a gente tem uma caixa de 3 pontos, faltou um ponto, então a gente pode pegar e desenhar um retângulo aqui. Então a gente tem aqui um retângulo de 3 pontos. Então a gente seleciona, aí ele pede o primeiro ponto, a gente seleciona esse ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Pronto, a gente já fez a caixa. Ah, mas a gente fez a caixa na camada de guia. Não tem problema, a gente pode selecionar ela e mudar para a camada caixa. Pronto, e pode desenhar o PV aqui. Então, assim por diante, pode fazer todo o desenho, né, ligar a rede elétrica, fazer todo o desenho. E depois que terminou, a gente pode também, não precisa visualizar os dados da poligonal, então a gente pode vir aqui e apagar essa lâmpada da poligonal. Pronto. Pronto, a gente consegue limpar o nosso desenho e assim vai dando um acabamento no desenho. Ah, por exemplo, eu quero gerar um modelo digital de terreno. Quero dar uma embelezada aqui no desenho. Então eu posso vir aqui. Eu tenho que voltar a todos os meus pontos, né? Então eu vou acender eles novamente. E agora eu vou gerar um MDT. Na verdade nem precisaria, né, acender novamente eles aqui, porque a gente vai usar a planilha, né, como base. Mas nesse caso não, vamos usar o desenho como base sim. Então a gente vem aqui, modelo digital terreno, a gente pode clicar em qualquer lugar e vir aqui em criar item, modelagem. Aqui em modelagem a gente seleciona as camadas que a gente quer que vai participar desse modelo digital. No caso a gente pode deixar todos. A gente vem aqui, coloca MDT, o nome do arquivo, avançar. Aqui tem a cota mínima 641 e a cota máxima 643. Então a diferença de cota é muito pequena, né? Então o desnível é muito pequeno. A gente pode, só para a gente ter uma noção de como está, avançar. Aqui a gente não precisa de mexer no momento, mas aqui serve para criar as linhas obrigatórias, as linhas de fronteira, as linhas de exclusão, certo? Então a gente pode apertar concluir, ele vai gerar o nosso MDT. Então aqui a gente tem o nosso MDT. Isso aqui a gente pode editar, né? Como a gente já trabalhou lá em topografia, a gente pode fazer isso aqui, nada mais é que a interpolação dos triângulos. Então a gente pode alterar os triângulos, refazer os triângulos, trocar os lados. Por exemplo, vou pegar um exemplo, esse triângulo, e vou inverter o lado dele. Eu posso vir aqui modificar, trocar lado do triângulo. Eu estou vendo que a curva está muito ruim, ou seja, o traçado dela não está legal. Eu posso alterar aquilo que mais se adequa ao desenho, né, real. Então, fazendo essas alterações, trocando os lados do triângulo, a gente consegue alterar a feição dela, melhorando a característica das curvas. Então isso aqui, quem quiser perder um pouquinho, assim, na verdade a gente fala perder um pouquinho mais de tempo, mas acaba ganhando tempo. Então fazendo essas trocas de lado de triângulo e gerar as curvas, para dar uma melhorada no desenho, dar uma característica melhor para o desenho, né? E que eu acho que é importante. Então a gente pode trocar lado de triângulo. E uma outra coisa que a gente poderia também apagar algumas arestas. Por exemplo, a gente não tem pontos nesse trecho, a gente pode vir aqui em modificar e apagar arestas. Então a gente pode apagar esse lado de triângulo aqui, que eles não são utilizados para fazer, e não fazem parte do nosso levantamento, né? Então esse lado aqui não teve ponto levantado. Então a gente pode apagar essas arestas que não fazem parte do nosso modelo digital, certo? Isso vale para todos os pontos, os lugares que a gente não pegou ponto. Então, certo? Feito isso, eu tenho um modelo digital, eu posso gerar minhas curvas de nível aqui no desenho. Eu posso vir aqui, eu tenho um modelo já gerado, agora eu posso gerar as curvas de nível. Eu posso vir aqui em modelagem, criar curvas de nível, modelo digital. Eu posso deixar aqui os elementos utilizados para visualizar as curvas, eu posso deixar como splines ou polilinhas.
Nesse caso, vamos deixar como splines mesmo. Tipo de as curvas que eu posso dizer assim, 001 seria as curvas mestras. Eu posso colocá-las de metro em metro, e as curvas aqui normalmente a gente deixa de 5 em 5 metros e aqui de metro em metro. Mas como o desnível é muito pequeno, vamos colocar as curvas mestras de metro em metro e essas aqui a cada 50 centímetros, meio metro. Eu posso dar um OK. Aqui tem que ser ponto, não vírgula. Então, as curvas mestras equidistante 1 metro e as secundárias meio metro. Criar, pronto, ele gerou as curvas do nosso terreno, né, conforme os pontos que eu peguei em campo. Em alguns casos, no caso como esse aqui é um levantamento muito plano, não é recomendável deixar essas curvas de nível no desenho, que acaba prejudicando a visualização do desenho. Agora, quem trabalhou num local que tem uma declividade maior, é interessante colocar, mas fica a critério do grupo, certo? Então, se eu não quiser que apareça as duas curvas, eu posso simplesmente apagar elas aqui e entregar o desenho final. Então, a partir de agora é com vocês podem terminar o desenho e se divertir um pouco. Um abraço, até mais. Qualquer dúvida, me pergunte por e-mail, que eu vou fazer o possível para responder até quinta-feira. Um abraço, boa noite.